E nós, às vezes, temos uma dúvida, pois às vezes nós ouvimos cinemetria, cinemática, são sinônimos ou isso são coisas diferentes? Ou melhor, será que elas estão relacionadas? Então, vamos descobrir. Mas para a gente falar sobre cinemetria ou cinemática, devemos então conceituar o que é a biomecânica. Então temos que dar esse passo para trás, pois a biomecânica é a área guarda-chuva onde entra a cinemática, cinética, eletromiografia e antropometria, por exemplo. Vamos pegar o conceito do professor Alberto Carlos Amadio e Marcos Duarte, de um dos primeiros livros escritos na área da biomecânica em português. Então o professor Alberto Carlos Amadio e Marcos Duarte disseram o que é a biomecânica. É uma disciplina entre as derivadas das ciências naturais que se ocupa com análises físicas de sistemas biológicos, consequentemente, análises físicas de movimentos do corpo humano. Ou seja, é uma área da física específica mecânica, a mecânica newtoniana, aquela que a gente aprendeu no ensino médio, por exemplo. E a cinemática é uma das sub-áreas, então, da biomecânica. Vamos ver aqui. Só que entra essa pergunta, então, cinemática, cinemetria não é a cinemática? O que é a cinemetria segundo o professor Amadio e o professor Duarte? A cinemetria é um conjunto de métodos que busca medir parâmetros cinemáticos do movimento, ou seja, está preocupado em calcular os dados de posição, orientação, velocidade, aceleração do corpo, segmentos por meio de métodos ópticos como a fotogrametria ou dispositivos vestíveis como acelerômetro triaxial ou outros equipamentos vestíveis que nós temos hoje em dia, como, por exemplo, centrais inerciais ou até o smartphone, que não existia nessa época, quando eles fizeram esse tipo de conceituação. Então, a cinemática depende muito do tempo. Então, filmamos uma câmera, por exemplo, que filma a 120 fotos ou quadros por segundo. Temos que saber exatamente esse dado, quantos quadros por segundo, que a partir disso nós conseguimos calcular parâmetros da cinemática, por exemplo. Então aqui, esse quadro dos professores Amadio e Duarte mostram os diferentes métodos da biomecânica clássica. Então a cinemetria basicamente ela vai medir os parâmetros cinemáticos, vai extrair os dados cinemáticos e calcular velocidade, aceleração angular, linear. E a gente precisa saber onde que está posicionado um ponto específico ou um segmento para então a gente calcular os momentos, os torques e os parâmetros da cinemática. Já a dinamometria é um método que busca medir forças. Então a cinemetria ela não está se preocupando com as forças, ela quer descrever o movimento sem levar em consideração as forças. A dinamometria está levando em consideração as forças que fizeram com que aquele movimento acontecesse. Então a gente pode dizer que a cinemática, a cinemetria está medindo a consequência, a causa, a dinamometria que está medindo. Então ela vai medir essa força. Só que a gente não consegue medir perfeitamente ou ter dados muito robustos sem a antropometria. Pois a gente precisa saber qual é o tamanho do segmento, será que esse segmento, o braço ou a perna que nós estamos vendo, há uma flexão do quê? De cotovelo ou de joelho? Não sabemos. Então a antropometria que vai dizer que tipo de segmento que nós estamos analisando. E por último, não menos importante, é a eletromiografia, né, que está a sigla como EMG. Ela está medindo a atividade muscular, a atividade elétrica do músculo, que aí já é chamada de ativação muscular. Que ela quer saber basicamente, beleza, flexionamos o cotovelo, mas o que estava atuando para essa flexão de cotovelo? Um músculo bíceps braquial, por exemplo, ele contraiu e aconteceu essa flexão de cotovelo. Então, conceituamos cinemetria. Mas qual que é o conceito da cinemática? É uma das áreas da mecânica que descreve os componentes espaciais e temporais do movimento, envolvendo posição, velocidade, aceleração de um corpo, sem considerar as forças internas ou externas que causaram este movimento. Então, essa é a cinemática. A cinemática, precisamos saber o corpo, onde ele está no espaço e como ele se movimentou, independente de onde que veio essa força atuante naquele corpo. Então, vamos pensar nas sub-áreas da biomecânica dentro da análise do movimento humano. Então, nós temos aquela sub-área, a área guarda-chuva, que é a biomecânica, e temos a cinemática, que ela pode ser linear, onde nós queremos ver uma trajetória de um ponto ou de um objeto, e precisamos da posição,
da velocidade da aceleração, a posição ao longo do tempo, e conseguimos então calcular a velocidade e a aceleração desse ponto. Mas também a gente pode ver, por exemplo, 3 pontos, um conjunto de 3 pontos forma um ângulo. E aí conseguimos ver o ângulo desse segmento se movimentando e conseguimos calcular a posição, velocidade e aceleração com a cinemática. Já a cinética, ela também pode ser linear ou angular. Podemos ver a força acontecendo num ponto em específico ou o que movimentou uma articulação, quando a gente pensa em movimento humano. E a biomecânica ainda vem para anatomia funcional, ou seja, nada adianta sabermos a cinemática e a cinética, sendo que a gente não sabe o que está movimentando nesse corpo. E aí temos nas faculdades de fisioterapia e educação física, a similaridade de disciplina. Algumas faculdades colocam como cinesiologia, outras como biomecânica. A biomecânica ela vai estudar essas questões físicas do movimento do corpo humano. A cinesiologia, muitas vezes, puxa a biomecânica junto com a anatomia funcional. Em muitos lugares são sinônimos, ou a mesma coisa. Aqui no Brasil ainda tem um tipo de separação. Mas vamos tratar a cinesiologia como essa anatomia funcional, que queremos saber o que movimentou, por exemplo, esse segmento corporal, ou que articulações, em que momento que elas se movimentaram. Então a biomecânica ajuda com certeza a cinesiologia. Então essa é a diferença básica da cinemática e da cinemetria. A cinemática tem as equações que calculam o movimento. A cinemetria ela vai captar este movimento para então calcular as variáveis cinemáticas. Portanto, se você quiser fazer cálculos efetivos de cinemática, você precisa captar esse movimento de alguma forma. Câmeras são as mais comuns, mas temos outros equipamentos como os acelerômetros, centrais inerciais, muitas vezes um cronômetro, que seria um pouco mais complexo de você fazer esse movimento, esse cálculo, mas é possível fazer só com um cronômetro. Mas o ideal é fazer com esse método óptico, que é a filmagem por câmeras, por exemplo, as digitais que temos hoje em dia.